comigo, galera. Estamos aqui juntos para mais um episódio do Centro de Memórias do CREF1. Dois convidados que vocês vão amar ouvir, com histórias fantásticas, e eu convido vocês a ficar até o final. Hoje trazemos para vocês o Wellington Nascimento e Paola Caldas. Muito obrigado por terem aceito o convite. É uma honra receber vocês aqui e espero que a gente tenha um bate-papo muito bacana, e eu passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal. Eu sou Paola Caldas e agradeço muito ao CREF1, ao nosso presidente, Rogério Melo, por esse convite, por essa oportunidade. E estamos aqui nós representando a Baixada Fluminense, não posso deixar de falar. É o mais importante do começo ao final. Bom dia, eu quero agradecer a todos por esse convite. Sim, é uma honra demais estar aqui junto à minha amiga e junto a todos que estão aqui presentes. Obrigado. E vamos nessa Baixada Fluminense. Tenho uma certeza que a honra é toda nossa. E quem está assistindo vai ficar até o final, sim, porque tem muita história boa vindo por aí. Bom, vamos começar esse bate-papo conhecendo quem é. Não quero saber quem é a Paola Caldas, nem quem é o Wellington Nascimento. Eu quero ver quem era a Paola e o Wellington. Como é que era lá atrás? Como é que inicia essa trajetória de vida, né? Nem profissional de vocês. Como é que era lá? Então, eu começo com mamãe colocando para fazer jazz. Numa academia lá em Nova Iguaçu, que eu sou de Nova Iguaçu. Vou cometer esse pecado, tá? Isso com quantos anos, mais ou menos? Ai, meu Deus. Não, mas eu não tô pedindo hoje. Eu tô pedindo... 7 anos. 7 anos, tá, vamos lá. E foi a minha adolescência. Eu devo ter saído dos meus 12, 13 anos. Caramba, então... E depois retornei. Aí eu já retornei com professor. Comecei a minha trajetória com dança, fazendo jazz, que é minha paixão até hoje. É dançar, pra quem me conhece sabe disso. E depois eu dei um tempo, aí vai fazer curso de inglês, aqueles negócios todo. E retornei, eu já deveria ter meus 14, 15 anos e fui até os 17, quase entrando já na faculdade. E por que teve esse jazz aí? É porque precisava acalmar a criança? Não, porque eu sou agitada. Então, normalmente quando a gente vai perguntando, a gente descobre os motivos. Tá, o jazz era uma atividade que você iniciou. E como é que era a parte escolar sua? Você teve educação, participava? Como é que era essa época sua? Quando eu era do... Ai, gente, olha só, revelando minha idade. Eu não pedi isso? Quando eu era do primário, entendeu? Porque hoje é ensino fundamental 1. Dando eu tive sinais. um professor, estudei numa escola em Nova Iguaçu, que tinha um professor maravilhoso de educação física. Ele tanto sabia fazer a parte de quadra, de recreação com a gente, e quanto a recreação na piscina, que essa escola era bem grande e tinha uma piscina. Então, assim, era maravilhoso. E eu sempre fui, desde pequena, apaixonada pelas aulas de educação física. Como é que é? Não, eu acho que é bacana já, essa informação já começar no início do nosso bate-papo, do quão é importante as referências que nos atravessam, né? Talvez essa vivência... Você lembra o nome dele? Não. Leandro. Nunca me esqueci. É legal de falar. Porque fazia Sim. cartinha, sabe? Aquele negocinho de cartinha de algum professor? Era o professor Leandro. Deu certo o trabalho. Então, assim, é legal porque... Tem hoje, né, essa semente instalada, sim. Isso te motivou, talvez isso te motivou também no jazz, né, dessa vivência física, né? Porque aí veio a trajetória com a dança, mas todas as aulas de educação física que eu estudei nesse colégio, depois eu parti para uma outra escola, a educação física sempre foi a minha paixão. Legal, que bacana. Vamos no bate-bola, vamos no plié. Wellington, como é que era esse garoto? Eita, ele começa com um garoto assim, agitado na comunidade de Mesquita, sobe, desce, árvore, brincadeira de rua. E aí eu vou pra escola, sempre ali naquela, jogando bola, sempre, né? Todo assim, o garoto, na grande maioria, ele sonha em ser um jogador de futebol. E ali eu também era um desses. E um professor, e eu quero citar o nome dele, hoje meu amigo de profissão, mas o professor assim, Ronaldo, tá conosco hoje. Ele falou, olha só, você até gosta, é legal você tá fazendo aquele papo sincero. Mas você tem umas pernas longas, eu vejo que você é rápido. Por que você não tenta o atletismo? Olha. E ali eu fiz um teste e iniciei nos primeiros jogos ali Estudantes de Mesquita, mas o extinto CIEM,
entre as escolas de Mesquita. Nós fizemos ali na Vila Olímpica, em Nilópolis, que não tinha ainda a Vila Olímpica de Mesquita. E ali nós demos início e também a minha assim, trajetória aí no esporte, que eu fiquei até os 21. Gente, olha que... Como é que as histórias, né? Então, Leandro e Ronaldo, obrigado. Porque isso corrobora tudo que a gente está fazendo nesse exato momento. Isso aí. Da importância da intervenção do profissional de educação física desde a base, né? Isso aí. E no caso do Ronaldo, a percepção que ele teve. Exatamente. Né? De te indicar, de te motivar. E aí isso perpassa a vida de vocês, né? O esporte entra nesse momento e perpassa. Perpassa. Tá, e aí, beleza, a gente está numa fase de escola, de jazz, de atletismo. Como é que entra a educação física? Já por osmose, por prática ou teve alguma outra influência? Eu nunca pensei em outra coisa. É mesmo? Todo mundo sempre pergunta a vida inteira e todo mundo leva a minha cara. Não ia ser engenheira? Não, nunca. Tá. Nunca. Eu pensei que era. Pra não falar que eu não tentei outra coisa, quando eu fui prestar o vestibular, aí aquele negócio que tinha segunda opção, eu falei, não sei, gente. Não pode escrever 3 Aqui, vezes. educação física 1, educação física 2. Não pode, não. Aí pra não falar, eu botei nutrição. Que tem uma comunicação, né? Isso aí. Aí eu falei assim, então eu vou pra nutrição. Mas querendo passar pra educação física. Eu passasse pra nutrição, não tivesse ponto pra educação física, fosse pra nutrição, ia ser aquele trauminha, né? Sim, mas não, sim. sempre foi educação física. Nunca questionei outra profissão. Cara, que bacana. Legal. Ficar assim no escritório? E aí, deixa eu te perguntar, desde a infância Baixada. Sim, Tá. até hoje. E como é que foi a recepção pela família dessa escolha? Meu pai é falecido desde que eu sou pequeno, então sempre foi eu, minha mãe e meu irmão. Família mora longe, todo mundo na Bahia. Peraí. Você não vai jogar essa bomba na mesa e sair daqui. Como assim? Me explica essa história. Então, a minha mãe conheceu meu pai lá na Bahia. Meu pai veio trabalhar no Rio de Janeiro. Aí namoravam assim, à distância. Meu pai foi pra Bahia, eles casaram depois de um determinado tempo e trouxe minha mãe pra cá pro Rio de Janeiro. Mas família de pai e mãe, todo mundo baiano. Eu tenho um primo ou outro aqui por parte de pai no Rio de Janeiro. Mas minha família toda é Bahia, Salvador e Ilhéus. A parte boa é férias, né? Preciso gastar Eu tô muito. sabendo agora também, não sabia? Não, preciso gastar dinheiro com a Quantas férias você perdeu de hospedagem? E a minha mãe baiana. Aí, tá vendo? É mesmo. Vamos todo mundo É, pra Bahia, vamos fazer a caravana. Sabia? Olha aí, rapaz. Mais uma, tá vendo? Mais uma história histórias que se cruzam. Cara, que legal, que legal. E aí, como é que foi essa recepção da tua idealização? Então, a minha mãe nunca foi daquelas que falou assim, vai seguir a sua tia que é dentista. Não, nunca teve isso. Ela sempre comigo e com meu irmão deixou bem claro a profissão que vocês quiserem. Até porque na minha época era aquele negócio de você tinha que estudar pelo menos até o 2º grau. Faculdade era para os privilegiados. Não era todo mundo que fazia uma faculdade. E minha mãe foi bem sincera e falou, olha, vai fazer faculdade, mas eu não tenho condições de pagar. Então eu e meu irmão tentamos a federal e conseguimos, graças a Deus, a passar. Eu fiz rural, que foi a minha paixão. Era a única forma, né? Era. Não tinha condições de fazer uma particular. Porque era o cúmulo do absurdo, não é hoje que você Tem acesso, vamos dizer assim. Não Entendi. tinha. E assim, a minha paixão é a rural. Foi a minha Imagina eu por me quê, formei né? em educação física e me formei pra vida. Calma que eu vou chegar lá. Porque essa história fica boa a cada segundo que passa. E o Wellington, como é que foi essa escolha aí? Como é que se deu na tua vida? Desde o CIEM, que foi esse primeiro jogos ali de Mesquita, ali entre as escolas, tanto as particulares quanto as públicas. Eu acabei não te perguntando, em que parte do atletismo que você estava competindo? Então, ali eu cheguei a fazer os 100 metros, comecei. E eu iniciei ali fazendo, e dali as coisas elas foram crescendo, até eu ser convidado para a federação. E depois também para a CBAT, para a confederação, para começar a fazer as viagens. E Ronaldo tava certo, hein? Acertou. Ronaldo tava certo. E aí aparece a extinta 8ª CREAME, que era um projeto dentro ali do Cefap, em Sulacap. Hoje ainda está por ali na CDA, mas hoje já é um instituto, que é o Ideal Brasil, que foi muito assim, importante na caminhada.
E o idealizador do programa, ele comentou, falou, o que você acha de você fazer uma faculdade? E era algo que para minha família... Quase que inatingível, né? Porque assim, ninguém tinha feito ainda. Então eu falei, quero. Aí eu tinha que fazer todo aquele processo e pensar se eu iria querer fazer aquilo mesmo. Que eu fiz FATEC, e na FATEC eu fiz contabilidade. E eu estava fazendo estágio também no escritório. Ou seja, você tinha um caminho quase que direcionando para outra coisa. Outra faculdade, aí, outra graduação. Quando veio esse convite, eu falei, caramba, será que eu vou sair daqui do estágio de contabilidade que eu já estava fazendo, que tinha que fazer para terminar o técnico? E foi o que a Paola falou. Eu, se não me vi dentro de um escritório fazendo uma coisa, muito agitado, fazia muita coisa, decidi sim, aceitar o convite para estar fazendo a faculdade. E assim como você perguntou para ela, quando eu chego em casa para falar com meus pais, eu decidi fazer a faculdade, que eles estavam naquela. Você vai ficar como técnico, você vai fazer faculdade? Você poderia seguir a carreira técnica de contabilidade. Isso, a carreira técnica de contabilidade. Eu falei, eu vou fazer faculdade. O meu pai, caramba, que legal. Ciências contábeis, contabilidade, administração, marketing. Então era assim, ó. Marketing, educação física. Que até então, na época, né, era algo que as pessoas falavam, que isso, não. Falei, mãe, educação física. Aí o meu pai já olhou para baixo. A minha mãe sempre muito explosiva. Meu filho, tem certeza que você vai fazer isso? Falei, tenho. É o que eu amo fazer. E aquilo que a gente ama, a gente consegue resultado. E foi o que eu falei para ela. Aquilo que a gente ama, a gente consegue resultado. E dali eu ingressei na faculdade. Aí tiveram... Sim, algumas oportunidades na Castelo Branco, à época, que eu já era atleta, então tinha a questão do Bolsa Atleta. Aí eu tive a oportunidade de ir para Castelo Branco, mas é aquilo, como eu falei lá no começo, o menino de Mesquita, de comunidade, a gente não tinha recurso e a Bolsa não teria como eu pagar. Não era 100%, era de 35% na época. Aí a Universo veio e fez a proposta para eu estar indo para lá, 70%, mas mesmo assim, passa ponte, volta ponte. Tem todo um custo envolvido. Muito custo, aí veio a Unig e ofereceu 100%. Caraca, tu foi galgando, né? Do lado de cá. Do lado de cá. Era pra ser, não, e era pra ser, não tem jeito, era pra ser. Aí a Unig só pediu ali uma contra que a gente montasse uma equipe para a gente estar fazendo ali o trabalho e que tivesse uma reportagem. Aí, como a gente já tinha alguns resultados, a gente conseguiu uma reportagem na Globo e a gente entrou ao vivo. Eu chegando na Unig e a gente fazendo a reportagem ao vivo na Globo ali. Pra quem não sabe, ele é o Paulo André. Que foi bem legal. Eu com meu amigo Felipe Bernardes, a gente chegou junto. E assim, foi uma experiência incrível a gente entrar e as pessoas olhando pra gente, parecendo até assim artista, e a gente lá dentro da sala e o câmera, então foi bem legal, foi uma experiência. A Machada venceu. Venceu. É isso. Venceu. Eu acho bacana, principalmente nessa parte da sua história, que parece que o destino foi te jogando, né, cara? Foi. Né? Ele poderia ter desistido dos 35% isso. E vou voltar pro técnico. Sim. Isso aí. Sim. Você foi buscando, foi... Sim. Foi. E assim, bem legal por conta disso mesmo. Ali eu vi o que eu queria mesmo para minha vida, que não era aquilo que eu estava fazendo como técnico. Foi uma experiência sensacional, com muito custo, com muito trabalho. Assim, o meu pai, ele já tinha passado por várias instituições públicas e a gente sabe como que eram. Então ele falou, você não vai estudar em instituição pública. Eu quero você... Só em particular, então eu fiz toda a minha parte infantil, fundamental. Com todo sacrifício possível. Com todo sacrifício. E eu não sei se vale a pena, mas é importante colocar. Na época era Vale
E o meu pai, ele pegava aquele vale transporte e já ia já para trocar, para aquilo ele fazer ali o pagamento da mensalidade. A voz ela até se embarga, porque tiveram dias que ele falava que ele simplesmente não estava com fome. Mas não era que ele não estava com fome. Ele não podia comer. Não tinha comida para todo mundo. E isso são coisas que me tocam e sempre que eu tenho a oportunidade eu gosto de colocar por conta disso. Então, quando eu chego, que eu finalizo o ensino fundamental, que eu estou indo ali para o ensino médio, eu falei, não, chega, eu vou fazer um concurso. Então, o que me resta pela frente só para eu tirar aquele peso, que eu sabia que era um peso, eu já tinha a bolsa sendo atleta, então eu já conseguia já ter ali um dinheirinho, e a questão ali do ensino médio, tanto que ele não queria que eu fosse para a FATEC. Você não vai para a FATEC, você não vai para a FATEC, você vai assim conviver com greve, você vai estudar longe de casa, como é que vai ser isso? Eu falei, não, eu vou porque eu acho muito importante, eu já vou ter um técnico e eu vou tirar esse peso, que não era um peso para ele, mas eu sentia que era a tua responsabilidade, né? Isso aí. Quando a gente chega na faculdade, eu não iria aceitar os 35 ou os 70, por mais que fosse uma oportunidade sensacional, por voltar a ter por tudo que você buscou. Exatamente. E acabou que foi a melhor escolha, porque você ficou próximo e... Isso aí. E que bom que a gente não tem nem uma nutricionista, nem um contador. Beleza, então vamos começar e aí vamos construir a história de vocês, né? Tem-se a decisão, inicia-se esse período acadêmico. Agora eu sinto que vai ter essa emoção, porque você já ia falar da rural e não falou. Fala pra gente como é que foi essa época, como é que... Porque tem gente que acha também que a faculdade é moleza, né? E nem sempre é. Não é. Tem os perrengues. Esses perrengues a gente quer ouvir. Como é que foi esse período acadêmico de vocês? Então, como ele falou de greve, eu já entrei na greve, né? Porque eu passei para começar em agosto, teve greve, eu só comecei a estudar em novembro. Caramba! Então a minha turma já começou a estudar na greve. Então, em agosto está estudando. Não, em agosto você não está estudando nada. Estava em greve, então eu já entrei na greve. Começamos a estudar em novembro, que foi uma turma que eu posso te falar maravilhosa, que eu tenho contato até hoje. Que bacana. Que a gente tem um apelido por causa do professor de futebol que... Vamos fazer camisa, vamos fazer um grupo, vamos botar um... Aí tinha uma mestre da minha turma. Pode falar o nome? Isabelle? Não, o nome da camisa. Turma do Veneno. Tá bom. É o nome da minha turma. Foi a primeira na rural que o professor botou essa pilha pra gente fazer blusa. Aí a gente era um tititi mesmo na faculdade. Falei, então vamos botar a turma do Veneno. E fizemos um caldeirão com cobras. Lindo, ele falou, devia ter trago a minha blusa, né, gente? Aí a turma do Veneno vai até hoje. Até hoje vocês vão Até hoje a gente se encontra. A gente entrou na faculdade. E aí você ficava... Aí vai ela, foi nem pedi, hein? Falo. Você ficava lá e como é que foi esse período? Aí a primeira, Nova Iguaçu até a rural de ônibus é chão. Aí eu pegava o ônibus 6h20 da manhã, eu já chegava atrasada na primeira aula de 7 horas, quando eu tinha 7 horas. Porque eu descia na pista até chegar lá atrás, andando. É uma caminhada bacana. É um chãozinho. Então, quando tinha aula 7 horas da manhã, eu já chegava atrasada, mas aí o professor já sabia. Quando era 8 era mais tranquilo, porque eu continuava. Aí, primeira semana que eu chegava em casa, olhava pra minha cara da minha mãe, tomava banho, comia e dormia. Sim, Mais nada, não queria fazer mais nada. Aí na segunda semana eu tive os jogos internos. Aí quando teve os jogos, falou assim, vai jogar o quê, que você quer? Mas era só de futebol. Uhum. Futebol e eu, bola e eu de futebol. Já diria Ronaldo. Não era bem legal, entendeu? Não era. Já diria Ronaldo. Ronaldo ia olhar pra mim e falar, não, futebol pra você não. Aí as meninas falaram assim, do período superior no meu, não, dorme aqui. Me botaram acostumbrada lá, no colchonetezinho, no quartinho lá, de lá eu fiquei até me formar. Dorme aqui só hoje. Só hoje. Aí eu falei, a possibilidade de você chegar assim, com assim, 5h10 acabou a aula, você tava no quarto. Que maravilha. Chegar 9 horas da noite. Em casa. Aí eu chegava assim, agora tem que estudar, vamos pra sala, vamos pra biblioteca, vamos... Eu falei assim, gente, que facilidade. Nossa, né? Minha mãe, não, que vai ficar em... Porque meu irmão estudou antes rural geologia. Mas ele voltava.
Ficou lá. E ela não queria de novo, né? Era uma bagunça, meu irmão, era uma bagunça. Aí eu falei assim, depois meu irmão trancou. Quando eu entrei na faculdade, meu irmão já tinha trancado e mudou para matemática e hoje é professor de matemática. Imagina ter irmão dela falando, mas se fosse você não deixava não, hein? Aí fui, fiquei, nisso as garotas, uma se formou e falou assim, não, essa cama aqui é tua, pode ficar aí no quarto. Cara, que bacana. Aí fiquei, a faculdade toda. Lá. Cozinhava. Por isso que você disse da rural, você viveu a rural, né? Eu vivi. Eu tive uma experiência de vida, aprendi a cozinhar na rural. Que bacana. Vai fazer macarrão. Tinha um bandejão, que a gente também não podia perder o bandejão, que era maravilhoso. Na nossa época era muito gostoso. Você ir pro bandejão, você fazer greve no bandejão, batendo lá, era muito bom. Mas eu vivi a rural. Eu e muitas pessoas da minha turma. Tinha moradores daqui de Campo Grande, tinha gente que era de outro estado, mas quem ficava lá, a gente viveu rural. Então a gente costuma falar que a gente se formou em educação física e da vida. É verdade. Que foi uma experiência. Porque você se formou como indivíduo. Isso. Né? Foi um aprendizado maravilhoso. Que legal. E como é que foi essa Unig aí? A Unig foi uma experiência sensacional, ainda mais da forma com que eu chego. Do primeiro para o segundo período, que ainda cheguei a tentar fazer ali um período ali na Universo. Você chegou a tentar fazer? Cheguei. Então, assim, uma experiência muito boa, porque, assim, no começo a gente pensa em currículo ali, e aí você já pensa na Castelo, você já pensa... E a Universo, ela era e é uma ótima faculdade. Eu falei, não, vou tentar. Mas foi como eu falei, a distância, o custo. Eu até pensei em ficar lá, assim como na rural, para não ficar nesse vai e vem. Mas depois que apareceu até o acesso é mais difícil, que a rural te facilita mais, né? Isso. Ela tem uma estrutura já pronta para isso. Exatamente. Mas eu falei, não, eu vou ficar na Unig. Aí eu morava ainda, na época, aqui em Mesquita, então estava bem mais próximo. Falei, vai ser comparação. Aqui. E ali, aí eu comecei, e aí faz amigos que eu levo para a vida, inclusive hoje, o coordenador de educação física, amigo, o Denilson, parceiro, ajudou muito da época, foi da sala da hoje minha esposa, a Luciana, também. Teve história de amor na faculdade? Teve história de amor. Tá vendo? Essa parte a gente também precisa saber. Teve história de amor na faculdade. Foi na matéria de medidas e avaliações de Cine. E ali, na hora da gente fazer dupla, o professor falou: quem que quer fazer dupla? Ela do outro lado da sala, ela vai ver o vídeo e vai saber. Ela falou, eu quero fazer com ele, aquele menino lá. Seu sapeco! Luciana! Tô falando aqui. Aí ela falou, eu quero fazer com ele, aquele menino lá. E aí a gente inicia. Tudo bem, quer fazer, tem dúvida. Vamos lá. E aí a gente, assim, inicia a nossa caminhada e lá se vão aí quase 14 anos de um relacionamento saudável, amigo, e hoje a gente continua trabalhando. Relacionamentos, né? Porque a educação física com a sua esposa, né? Exatamente. Se constrói junto. Agora, olha só, puxa na memória aí perrengue, que a gente adora perrengue. Perrengue da época de faculdade. Tenta lembrar aí de alguma história engraçada, algo que tenha acontecido. Já lembrou que ele veio assim. Aquele. Meu Deus, já lembrou. E tu vai pensando. Rápido. Vamos, é essa que eu quero saber, é essa aí que tá aqui, ó. Fala. Na época eu tinha acabado. Rapidinho, a Luciana vai deixar tu contar? Vai deixar. Porque Luciana, qualquer coisa a gente edita. Ela faz questão de lembrar sempre que eu faço alguma coisa. Se lembra daquilo que tu fez? Conta pra gente. Eu tinha acabado de medalhar no campeonato estadual, no Instinto Célio de Barros, que se Deus quiser a gente vai conseguir trazer de volta. E aí eu ganhei, foi com um macacão de uma aluna que fez até agora, faz a matéria no Globo Esporte, a Tamara Alexandrino. Uma atleta da seleção brasileira e tudo mais. Ela trabalha ali na Colombo hoje. Força, Tamara. E a gente junto ali. E nessa ela me deu assim, um macacão que ninguém se me conhecia pelo meu nome, Wellington. Era Sorriso. E nessa Sorriso, você teve, com resultado
Assim, bem legal. Tu me inspirou e hoje eu tô na seleção e eu tô voltando e eu consegui esse macacão pra você. E o menino aqui, sem senso nenhum, na aula de atletismo, falou: Wellington, já que você é atleta, você pode fazer um tiro de bloco aqui pra gente e trazer uma sapatilha, alguma coisa? O menino coloca o macacão, coloca a sapatilha, 70 quilos, 1,84 m, só com macacão e sapatilha, no meio da Unig, pra fazer um tiro de saída. Isso você já estava com a Luciana? Não, ainda não. Foi aí que conquistou, cara. Mas ela já tava por ali. Você nem sabia. Desse jeito. Na aula que ela falou aquele dali. E olha que ele dizia, não. Macacão. E ele falou assim, a Luciana sempre lembra desse dia. Sempre. Ela faz questão. Inocente. Se lembra quando você tava com o macacão? Eu já tava de olho em você. Ela sempre se lembra. Ela sempre se lembra. Cara, eu imagino todo mundo te olhando. Todo mundo olhando. E eu, como? Eu me achando. Mas o menino da seleção, o atleta. O sorriso triplicou. Misericórdia. Ainda bem que não tem registro de imagens, vídeos desse dia, mas esse dia ele sempre fica muito claro na minha memória. O pós-momento do macacão eu sei que você não pode falar, mas deve ter tido. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Luciana, essa parte é com você depois. E aí, lembra de algo aí que... Cara, Não fala que não teve, não é possível. Você viveu a rural. eu vivi rural, mas eu vivi uma rural tão gostosa, tão maravilhosa, que era todo mundo, tudo tão leve, tudo tão tranquilo, tudo tão light. Certeza? O único perrengue foi nada demais do que a gente ir pra Poços de Caldas fazer congresso no micro-ônibus da rural. Todo mundo numa sardinha latada. Como ele falou 1,84 m, tinha gente lá, uns homens que eu acho que deveriam ter 1,90 m. Eita. No micro-ônibus, assim, ó. Que o joelho quase vinha aqui no peito. Sabe? Eu falei assim, gente, como é que esse povo... E estudante, né? Mas vamos que tá legal. Eu? Tá confortável. A universidade cedeu um ônibus. A gente achando que era um ônibus, né? Quando a gente Achando que ia ser aquele duplex. Gente, o micro-ônibus. Era o que dava. E ainda quebrou. Imagina o quanto que devia ter de gente Esse ligado. foi o maior perrengue mesmo, que quebrou. Caramba. Aí desce e vai procurar na estrada. Não sei nem o porquê quebrou também, né? Também, não. Devia ter 200 pessoas dentro do micro-ônibus. Nem um pouco, que isso. Foi um perrengue e tanto até chegar a Poços de Caldas. Mas aí vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Na hora não foi perrengue. Lógico que não, todo mundo rindo. Todo mundo rindo, feliz e contente. Isso eu tô falando. Não foi perrengue, foi felicidade. Verdade. Tá, e aí, gente, vamos lá. Vamos reequilibrar, porque é tão bom quando lembra as histórias de faculdade, é bom, né? Beleza, passa-se esse período acadêmico, né? O Wellington dá uma guardada lá no macacão, para evitar problema. Como é que inicia esse período pós-acadêmico de vocês? Né? Como é que é esse primeiro contato como formado, vamos dizer assim, ao mercado? Como é que foi essa trajetória de vocês? Eu quando já estava no meu último período, aí você tem poucas matérias, eu já não ficava tanto... É mais a conclusão, né? Eu não ficava mais tanto na faculdade, dormia ainda, mas eu também já queria vivenciar isso, porque você dentro da rural, você acaba não fazendo estágio. Porque você fica Você ali. lá, tá estagiando lá dentro, né, na verdade? Na verdade, você tá ali. Aí o que eu fiz? Tinha uma professora, a Gisele, que hoje é uma amiga, ela trabalhava numa academia em Nova Iguaçu. Ela falou assim, cara, vem fazer aula. Vem estagiar comigo, eu te dou todos os toques. Eu falava que era estágio, mas eu era aluna. Eu ia lá, eu malhava, eu queria sofrer. Não, é legal, porque você vivenciava, né? Então, o meu estágio foi prático. Não recebia, que nem existia isso, né? Nem pense nisso. Mas eu tava ali, ó, sugando ela, aprendendo com ela, tudo que era porque eu queria continuar na minha academia. Não seria mais na dança, mas eu iria para área de ginástica, porque... Então, assim, durante o período acadêmico você tinha esse foco já? Da parte da academia? De fazer congressos. Então, quando você vai para congressos, eu sempre olhava... O micro-ônibus fez toda a diferença. Eu fazia curso de manhã e noite, em Poços de Caldas. Não, mas isso é muito legal, porque você busca, Era tudo né? prático, tudo prático.
Aí fazia aula de dança no meio disso, né? Tinha as aulas de dança e tinha step local e era isso. Aí, quando eu comecei com a Gisele, eu sugava a Gisele. Sim. Mas por que era isso aqui? Por que é isso aqui? Por que você deu isso com isso? Por que você conjugou esses dois? Até pra você ir montando o seu entendimento técnico profissional. E eu fiquei ali, eu acho que um ano e pouco, Legal. sugando a Gisele. Porque eu tava... Como eu podia vir, então assim, eu não tinha um compromisso. Ah, você vem segunda, quarta e sexta? Não. Você vem terça e quinta? Não. Eu ia quando dava. Ela sabia que eu estava na faculdade, então eu ia quando dava e sugava o máximo que eu conseguia. Mas era maravilhoso. Essa parte é muito importante, né? Da busca pela parte prática, pela vivência, Sim. Verdade. por estar no mercado e se construindo como profissional, né? Eu, depois de formada, que eu tive estagiários trabalhando, eu sempre falava pra ele, faz curso. Eles só queriam saber de faculdade e buscar na academia. Eu falei, não, faz E quanto vai ganhar, congresso. né? Isso aí, quanto vai ganhar. Aí eu falava, cara, faz congresso. Ah, mas é a melhor fase da vida. É você estar na faculdade e você pagar um curso e você ir lá fazer aquele congresso. Fora network, né? Exatamente. Maravilhoso. Cara, eu amava. Tem congresso aonde? Aonde que tem congresso? Vou. Juntava a minha galera e partiu. É fundamental essa vivência, né? É a melhor coisa. Tá, então a gente tá aqui na academia. Wellington, como é que é? Aqui em 2007... Não, antes de você falar, uma dúvida que me veio à cabeça. Durante o período acadêmico, você tinha na sua cabeça que ia para atletismo, ou você foi se construindo, ou você não tinha um foco? Como é que foi isso aí? Fiquei com essa dúvida agora. É mais uma história muito engraçada, porque quando você faz o trabalho ali de alta performance, você acha que é aquilo ali que você vai fazer para a vida. E uma professora, ela chegou para mim e falou, caramba, tem um público que ele é assim, muito bom de se trabalhar, que é o público da melhor idade. Eu falei, ué, mas como é que eu vou trabalhar a performance e o público da melhor idade? Porque a performance estava lá, né? Tinha que ser. Você entrando na faculdade, você tem um pensamento totalmente diferente. Eu falei, não, e tudo mais. E tudo o que sim, eu hoje trabalho, que a gente vai chegar lá, tudo que eu hoje trabalho foi tudo que eu falei que eu não ia trabalhar. Isso é muito bom. Exatamente tudo. Isso é muito bom, né? Como é que você se constrói? É exatamente muito legal tudo. Então, ali em 2007B, eu tenho a primeira oportunidade com sim, o estágio na própria equipe. Então, dali eu já tive que começar a mudar. Que até então eu era o Sorriso, e o Sorriso para... Sim, a transição para o Wellington Nascimento foi algo complicado, que eram Você pessoas... tinha que largar o atleta, né? que a gente saía junto. É verdade. A gente estava junto como atleta e daqui a pouco eu estava na frente deles falando, faz isso, faz aquilo. Não faz isso. Você foi promovido, vamos dizer assim, isso. Né? É uma mudança drástica. Claro que estágio sempre junto ali com o meu professor, mas eu estava junto com eles, então eles tinham que me ver diferente. No mundo ruim você mudou de posição. Exatamente. Aí eu ainda fiquei junto fazendo sim, algumas competições por um tempo, mas já pensando... Você competia e estagiava? Competia e estagiava. Tô aqui uns freelancers ainda aí no meio, fazendo figuração, os negócios. A fama não saiu dele. Ele tá uma mistura de Thiaguinho com Paulo André. Tá uma confusão isso. Eu não tô me achando. Muito doido. Não, por favor, não passa direto não, Conta que a gente vai botar o link aqui embaixo pra poder buscar. Fala pra gente. Meu Deus. Eu acho que ele não ia nem falar. Ele ia pular essa Eu não ia nem falar. Ele ia esconder essa parte. Fala pra gente. Nessa época, a minha mãe, ela tinha assim, um codinome que era Drica, e ela já estava fazendo figuração. E ela falou, ô meu filho, pedem assim, muita gente no seu porte, visual e tudo mais. Eu falei, mãe, não tem como, que eu já faço estágio, já treino, competição. Ela, não, mas aí você tenta arrumar, vai um dia. Aí eu fui um dia para um teste, passei no teste e comecei a fazer figuração, novela, comercial e tudo. Aí daqui a pouco... Tem coisa que ele tá tentando não falar. Olha só, eu não sabia dessa parte.
Aí daqui a Mas pouco... você também não falou que tinha família na Bahia. Estamos empatando. Isso aí. Não, mas a família essa parte é ótima. Aí daqui a pouco eu tava fazendo outros trabalhos, passarela e tudo mais. E... Zulu. Gente, quanto Você artista tá- já! Muita coisa. Muita coisa. Meu Deus do céu. Eu duvido que tu sabia disso tudo. Nada. É que já foi na transição do sorriso pro Wellington Nascimento. Eu só conheço o Wellington. Um sorriso tem muita Sorriso. história. Cara, que bacana essas vivências, cara. Isso aí. Tudo de uma forma para tentar conseguir verba e valor para não então, tirar nada de isso. meus pais. E nessa eu fui indo, ainda fiquei ali um tempo ali no Projac fazendo assim, algumas coisas, mais ou menos uns 2 anos e meio. Caramba, fiquei um tempão. Fiquei ali fazendo. Tanto que o meu irmão, ele fez também, ele fez até o primeiro filme do Tropa de Elite, ele fez o Matias Pequeno. Caraca, que bacana, cara. A gente tava ali fazendo, foi bem legal, só que para atleta não tem como, porque assim, as gravações elas vão até tarde, aí eu tinha Você que já não estar tem treino de cedo, manhã. não tem treino e aquilo começou a prejudicar. E Deu mais coisa. nesse meio, Ronaldo, me desculpe, nesse meio Ronaldo voltou. eu tentei ainda jogar, mas já com uma Ronaldo, me outra, desculpa, agora eu entendi. já com uma outra cabeça, mentalidade. Achou que a fome ia te ajudar? Falei, vou tentar, e aí... Não deu certo, já sei. Então, mais ou menos. Ah, deu certo? Mais ou menos, porque sim, eu fui fazer um teste no Zico, foi aqui em Madureira, ali próximo do Sesc, e ali eu comecei uma outra trajetória paralela a tudo aquilo que eu vivia. Quantas horas tinha teu dia? Eu já tinha Eu tô pouca cansada coisa. já. E foi com o empresário da Rocinha que ele falou, ó, vai ter uma oportunidade para você jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí, sim, ali que foi aonde que eu tive que decidir, que eu aceitei, aí eu vou para Águas de Lindóia para jogar no Bragantino, que hoje já está com outro nome, e eu fico ali, fiz 2 jogos. Caramba. Ali pelo Bragantino, na Não, Copa São Paulo. errado. Tava Na certo. Copa São Paulo. Aí a minha mãe sempre muito amiga, sempre muito presente. Começaram a pipocar aquelas histórias de empresários falsos, aliciadores. Quando eu vejo a minha mãe tá na porta do CT, Caramba. em Águas de Lindóia, falou, vambora. Mãe é fantástico, né? Vambora. Mãe é mãe, né? Aí eu falei, como é que a senhora... Você tem um jogo amanhã. Vambora. E ali foi no período que eu tava na faculdade, tava naquela, o professor, segura aí como atleta. E eu aí sim, Foi a hora da decido, transição. eu falei, não, vou deixar tudo de lado, futebol, Caramba, a cara. parte de atletismo, aí eu fiz a minha última competição nos Jogos Abertos do Interior, já e ainda no Célio de Barros. E ali eu faço, e foi quando eu falei, não. Ali nasceu o professor. Ali começa. Caramba, cara, que história. A gente tá aqui brincando, mas. Não, porque eu acho fantástico porque desde a escolha da faculdade, muitas questões apareceram na tua trajetória que foram tentando te possibilitar outros caminhos. Sim. E você sempre voltou para educação. Cara, que bacana, parabéns, Sim. de verdade. É muito legal, porque é tentador. Um caminho de mídia, de futebol, de atleta, de alto rendimento. E, pô, que bacana. Que bacana. E aí, como é que foi, né? E aí você fez o estágio todo, viu que era academia e começa no mercado de trabalho. Aí quando eu me formei, aí vai bater na porta, né? Porque aí tem que fazer, né? Que aí eu tava lá, mas aí a própria Gisele me deu a oportunidade, um horário, falou assim, ó, vamos começar assim, você agora já é profissional, de vez em quando você vem dar uma aula pra mim e eu fico ali, ó, sentadinha. Aí eu falei, tá, beleza. Aí quando chegava no final da aula a gente conversava, o que legal, entendeu? Ela me isso. deu vários toques, várias que instruções. bacana. Foi maravilhoso. Aí eu comecei.
E a minha área foi academia. Então eu queria a local, eu queria a aula de gap para arrasar com glúteo de Até todo porque a mundo. coletiva também te trazia um pouco da dança, né? Isso do que aí. você... Pô, que bacana. Da agitação, de estar com um monte de pessoas, que não era 2, 3 alunas só, eu tava com uma galera, a academia era cheia, então eu queria o step, que era a subida e você era uma dança, não deixa de ser uma dança. É movimento, porque você monta uma cor. coreografia ali em cima daquele caixotinho ali, então assim, a minha área foi essa. Em que você se apaixonou porque já vinha da sua paixão, né? De Isso vida, aí. né? Agora você teve uma passagem pela escola, não teve? Tive. Como é que foi? Não... Como é que é? Como é que foi? Você... Não, foi legal, foi uma escola em Mesquita que eu trabalhei, que era até perto do Hospital São José, da maternidade. Mas foi assim, Dom Pedro? não, eu não estou tentando lembrar o nome da escola, não lembro, era particular. E que, falando em professor olhar, eu tive um aluno, que vai para a tua área, que eu olhava assim, que eu gostava da aula, eu que fazia meu plano de aula, eu queria botar esporte para todo mundo. Vivenciar. Ninguém sabia nem o que era motor, handball, ninguém sabia nem o que era nada. Aí eu falei assim, não, vamos mudar isso aí. Pedia pra escola, a escola comprava bola, ninguém sabia nem... Só sabia o que era bola de futebol. Aí eu tive um aluno, era da 8ª série, ele tinha todo o porte de basquete. É mesmo. Cara, quando eu olhava aquele garoto arremessar na tela, eu falei ficava assim, ó. A professora Essa assim, percepção é apaixonada. muito boa, Eu né? falei assim, Legal. caraca, meu, vai procurar um clube. Vai ver se aqui não tem clube aqui de Mesquita, não tem. Vai procurar, vai tentar engajamento nessa área. Mesmo que você brinque, não seja profissional, mas vai. Ele, pior que eu gosto, professor. Ah, que legal. Mas eu vou te falar, sabe aquele trejeito de pezinho de basquete? Eu olhava no garoto. Que legal. Eu ficava assim, ó, apaixonado. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vai pro basquete. Mas eu trabalhei nessa escola durante uns 3 anos. Não, foi um bom tempo. Foi maravilhoso, não tenho o que reclamar. Foi uma experiência tanta. Depois eu trabalhei em contrato do Estado à noite, que foi outra vibe. É, o trabalho. Outra vibe, você Luísa, lidar né? com isso aí. Você lidar com adulto. Tinha algumas pessoas que não queriam nada com nada. Como tinha aquele cara que tava cansadão, mas queria tentar fazer. Ia tentar. Aí eu fazia muita recreação, fazia uma coisa mais lúdica, por causa da mente que muita gente Exatamente. vinha do trabalho, entendeu? Aí tinha uns que escondia aquele negocinho da professora, e eu, na minha aula, você não É, faz aqui isso. não, né? Mas eu falava de malandro para malandro, Exato. muda o teu termo, e você leva o aluno contigo, e eu trazia o aluno pro meu lado. Daqui a pouco ele tava lá na quadra junto comigo. Eu falei assim, ajuda. Não, e é legal ter essas vivências. né? Foi assim, foi um período muito bom, mas o meu foco era a academia. A paixão bate mais forte, né? Era. Veio spinning, surge spinning, surge jump, e tapa rola lá e tudo. E aí a coletiva é algo que realmente mais te move. Muito. É, né? O coração bate mais forte. Literalmente, né? Vou te falar que Literalmente. quando eu fui para uma outra academia, que era também conhecida, eu trabalhei na musculação durante 3 meses. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, me tira desse negócio. Me deixa aqui não, por favor, esse negócio é muito pacato pra mim. Eu gosto de agitação. Aí, tá bom, Paola, me tiraram. Me jogaram. Daqui a Aí, pouco o Paulo vai começar a fazer uma coletiva no meio do salão. só faltava isso. Só faltava isso, né? Só faltava isso. Eu pegar um Não, monte de você pode ir pro colchonete. voador, mas vem aqui. Não, vem aqui, vamos fazer um peitoral aqui no colchonete. Botava 3, 4, 5. E são perfis, e eu acho que é legal desse reconhecimento. E a paixão move, né? Não tem. E foi o boom da lamberóbica. Veio o boom Vem da ela, lamberóbica e eu continua lá. se entregando. É. Eu lá no boom da lamberóbica. Dançando todas e mais um pouco. E realmente na época foi algo que era ensurdecedor, O né? professor, o Era dono da onde- isso academia aí. falou pra mim assim, Paola, você vai acabar com a minha academia. Eu botava 60 alunos dentro de uma sala que não cabia nem 40. Isso é a experiência do micro-ônibus. Aí eu falei assim, menino, você não tem pra onde aumentar. Quebra aqui, tira um pouquinho dessa musculação, mas como? Eu falei, ué, ninguém manda você querer só investir na musculação. Aqui, ó, a minha lamberóbica, como é que tá? Cara, foi uma época que realmente marcou. É. Marcou. E o Eric também, em escola, muito presente, né? Muito presente. Também naquela de não querer muito por conta de performance ainda, com aquela cabeça. Você se forma ainda com a performance na cabeça?
se formo. E ainda que me formo com a performance na cabeça. Mas esses 5 anos que eu estive no projeto ali em Realengo, na escola, foi muito importante. Foi até na época que teve o massacre. A minha escola, ela era do lado. Caramba! Do lado do massacre de Realengo. Você estava na escola nesse dia? Tava. Você ouviu tudo? Ouvi. Tanto que depois a escola fecha, né? E aquelas crianças, elas não queriam voltar para a escola, elas foram lá para a escola onde eu dava aula para fazer a parte psicológica, foi um ônibus, porque eles tiveram todo esse apoio. Mas foi uma época bem interessante, bem legal. Forte, né? Forte. Aonde eu ainda estava no Rio. Depois que eu fecho esses 5 anos ali na escola, aí foi quando eu decidi voltar para a Baixada. Falei, não, eu tenho que voltar para a Baixada. Que até então eu estava na equipe ali em Sulacap, fazendo tudo por ali. Aí eu fui para essa escola, aqui em Realengo, fazendo esse projeto, que as crianças, elas estudavam um período e elas faziam a parte de esporte no outro período. Era o contraturno, então ficava, né? isso, o contraturno. Bem legal o projeto. E eu decido voltar. Quando eu volto é quando entra essa parte de eu fazer tudo aquilo que eu não esperava. Não perde o fio da meada, não fala. Isso. Sempre que tinha step, jump, alguma coisa, falava, o professor... Chamava a Paola. Ô professor, eu vou ter uma competição aí e não vai dar e tudo mais, eu vou ter que... Vai que eu me machuco, bolsista... E eu tenho como eu só olhar. E o professor dá, olha só, escuta a virada, tenta, olha a música. Gente, o que ele tá falando? Ouvido nenhum. E eu falei lá atrás da melhor idade. Estou fácil. E eu lá atrás da melhor idade, que eu comentei também, falei, como que eu vou fazer isso? E hoje eu trabalho com o step, com o jump e coordeno o projeto da melhor idade. Então, assim... Fala agora. O rei do step. Falei. Rei do step. Eu só falo isso dele. Claro. Brinca. Olha o modelo. Só falta pegar o step e rodar assim, ó. Brinca no step. As alunas dele vão falar que é verdade. Todas. Achando que ia ser atacante do Bragantino, não ia desse jeito. O rei do step. Ou ia ser de 100 metros. Aí hoje, step, jump e melhor idade. Tudo aquilo que eu falei que eu não iria trabalhar. E aí, mas como é que você analisa essa tua trajetória dessa troca de performance? O step ele pode não ser um momento de alto rendimento, mas não deixa de ser performance. Sim. Né? Sim. E a melhor idade, ela busca também uma performance. Muita. De vida, na verdade. Muita. Não de resultado, mas de vida, né? Muito. Então, eu me formo em 2009, ainda fico ali um tempo. Quando chega em 2012, eu tenho assim, a primeira oportunidade. Hoje, meu padrinho de casamento, ainda na época Sulacap, ali aquelas amizades que ficam, falou, eu tenho uma academia em Mesquita que eu vou ficar sem o meu assim, professor e eu preciso de você. Falei, não, step, não. Aí, não. E eu já estou falando, é você que vai dar aula, então já começa a estudar que eu preciso de você. Eu não estou te convidando, eu estou te avisando. Eu estou te comunicando. Eu preciso de você. Falei, nossa, e agora? E ali eu comecei e me apaixonei pela a parte rítmica. E dali foi o jump, e dali a localizada, e dali a ginástica, e ali foi indo. Estamos aí até hoje, 2023, trabalhando com isso. O rei do step. Trabalhando com isso. Então foi uma sobre essa passagem, com a transição, ela foi muito tranquila, que ali nos Jogos Abertos do Interior, quando eu faço a última competição, eu já entendi que ali eu iria parar com a parte de... Eu acho legal que você tem muito forte na sua cabeça a sua transição, né? Tem. De Sorriso para professor Wellington. Tem. Isso é muito legal. E ali eu paro. Quando eu saio de lá de Águas de Lindóia, no ônibus, eu entendo que a minha trajetória também no futebol ela acabou ali. Quando passam esses 2 anos eu fazendo aqueles trabalhos ali de figuração e tudo mais, eu entendo que também já tinha a pausa e foi aí a partir de 12 que eu saio da escola
E eu entendo que por mais que tivessem outras oportunidades na escola, eu tinha certo em 2012 que era ali que eu iria trilhar. E aí a gente fica em 2012 até 2016, sim, eu trabalhando junto ali com outras pessoas. E em 2016 para ser 2017, quando aí inicia a marca e até hoje a gente vai, e lá se vão 7 anos de WLN. Beleza, e aí agora vamos saber como é que vocês estão hoje, né? Agora, pelo menos, tudo bem que o Centro de Memórias ele é atemporal, mas a gente está em 2023, para quem em 2070 estiver assistindo, a gente está em 2023. E como é que está isso hoje? Como é que está o Wellington Paola hoje? Hoje eu atuo como personal. Uma coisa também que eu não pensei, como a Elton falou que era a terceira idade, hoje é a minha paixão. Eu tenho clientes de personal que eu comecei antes da pandemia, em academia, e estão comigo até hoje. E tenho 88 anos. Maravilhoso isso. E assim, só fiquei parada aquele períodozinho de 3 meses. Quando começou a liberar... Que foi o ápice... Quando começou a liberar, a filha dele vem. Meu pai não pode ficar sem você. Não dá, e eu também não, porque a gente vai ficar louco dentro de casa. Ele estava na casa da filha, aí eu ia pra lá e atendia os dois. Aí ela comprou alguns materiais que eu pedi dentro de casa, e assim eu tô até hoje. Ele não voltou ainda pra academia e fala que não quer. Não me larga. Já atendi outros, atendo outro também da mesma faixa etária, tudo de 80. Atendo uma senhora no meu bairro, 82 anos. Tem recompensa melhor que essa? Gente, essa olha, fala da importância, e né? outra, eles têm a consciência da importância muito melhor do que muitos novinhos. É verdade. E fala assim, ó, é quando mesmo que você vem? Tal dia. Já tô ansiosa. Dia marcado, né? Ansiosa de Falta pra tu ver. Eu sim. Pode Falta pra você ver. Eu vou doente, eu vou de qualquer jeito, mas não deixa. Então, hoje, 2023, eu atuo como personal, tenho clientes em condomínios e academia. Nós fazemos parte de um grupo de profissionais de educação física em Nova Iguaçu, que é o Mobiliza, que gera eventos. Tem a coordenação de um projeto de terceira idade e tem a comissão. E assim, o dia tem 24 horas, você sabe, né? Só pra saber. Ah, tá, eu sou mãe. Acabou, eu sou mãe. agora o dia só tem 12 horas. E aí, Wellington, como é que tá? O Wellington já deu uma palhinha, mas como é que tá aí essa atuação mais diretamente? Aí de 2016 para 2017 a gente inicia a WLN, ainda... WLN... que é o Wellington com aqui o Luciano Nascimento, que é a nossa academia, que é o nosso espaço, e porque a gente ainda se inicia de forma itinerante, bota tudo dentro do carro, vai para um lugar, dá aula, bota tudo dentro, tira, bota de novo, vai para outro lugar. Que essa parte ninguém vê, né? Ninguém vê. Quando tá montado, tá lindo. Ninguém vê. Aí em 2017... a gente assim, decide faz a parceria com um amigo hoje de projeto, Leandro. Ele vai, vamos embora. Eu fico numa parte com seus aparelhos de musculação e você faz um outro andar com as aulas coletivas e fica legal, cada um fazendo, e a gente inicia o trabalho ali em 2017, lá se vão 7 anos, com muitas e muitas modalidades lá no espaço, uma quantidade bem legal ali de adeptos, e lá aí o foco é esse step jump no meu caso, apesar de outras assim, modalidades. Trabalho com a parte de personal, trabalho com a parte residencial, até legal assim comentar para inspirar outras pessoas, porque a nossa profissão ela tem um leque tão grande e às vezes a gente foca numa parte tão pequena da profissão. Todo mundo ele quer se formar e quer ser personal. Eles não veem as outras áreas, e isso que eu estava até conversando com esse meu amigo, o coordenador de educação física, que a gente precisa inspirar esses novos profissionais a fazerem outras coisas. O leque é tão grande, a parte do condomínio, a parte das próprias coletivas, que as academias estão acabando com as partes coletivas, para colocar mais e mais aparelhos ali de musculação. E nessa parte a gente inicia, e hoje a gente já vai para 7 anos, fomos para 7 anos.
só com essa parte de coletiva e cada vez mais fixo, cada vez mais forte a gente fazendo essa parte, com ali os princípios, que era o que a gente decidiu fazer também, que era algo que você olha para a academia e você tem um monte de paradigma em volta da academia, e a gente assim decidiu fazer com assim, alguns princípios, e a gente tem feito. Além disso, no Mobiliza, que a gente trabalha junto, nesse assim, projeto da prefeitura, que era algo que eu falei que eu não iria trabalhar melhor idade, e hoje eu faço a coordenação ali do programa, muito grande o programa, a gente faz uma média hoje de 12 mil atendimentos mês para aqueles alunos, então assim, é bem legal, dentre uma gama aí de 46 professores que a gente está junto ali. Legal. A gente atende desde do K11 de uma ponta de Nova Iguaçu, a gente vai até Jaceruba, Rio Douro, é bem legal o programa. Então, assim, a gente consegue oportunizando o atendimento de excelência, né? É muito bom. Isso aí. É bem legal. E juntos na comissão também, fazendo aí o melhor pela cidade. Aí, onde eu estou junto com a minha esposa do Macacão, e a gente tá junto. Depois desse programa já não sei como é que vai ser. A gente tá junto, e aí sim eu decido fazer também com a transição de Mesquita, pois eu entendo que o tempo ali assim em Mesquita também se deu, e eu com ingresso em Nova Iguaçu, e hoje eu posso falar que é uma cidade que eu amo, que é uma cidade que eu levanto a bandeira. Legal. É uma cidade onde eu amo estar. E ali a gente se começa e faz a oportunidade de entrar na comissão, e a gente inicia aí fazendo Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte, né? Vocês dois estão membros da comissão de Nova Iguaçu? Isso. É isso? Isso. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa atuação, do que significa, de como vocês interpretam esse momento de vocês. Tá? A bola está com vocês. Cara, eu sempre... O diabo está com vocês. Eu sempre quis, é muito engraçado, porque eu sempre quis estar bem mais próxima do conselho. Então, assim, mais Nova Iguaçu pra gente ir pra Tijuca é sozinho, né? É um pouquinho longe. Mas eu sempre gostei de defender a minha profissão. Porque quando eu escutava de outros professores, lá vem ela, que dá peteca. Gente, aquilo doía, mas doía tanto. E porque nós fizemos 4 anos de faculdade. A gente estudou, a gente pagou o curso depois para poder se especializar em alguma coisa, quem fez pós, quem fez... E aí? Então, assim, aquilo... Hoje em dia, graças a Deus, a gente não escuta mais tanto isso. Mas na minha época, a gente se escutava muito. O profissional de educação física... Então, assim, quando eu fui pela nossa antiga gestora, André Magalhães, me chamou para uma conversa e que o meu nome foi citado, porque já tinha a comissão anterior, que ele já fazia parte, que citaram o meu nome para me chamar, para poder fazer. Eu fiquei muito feliz, porque ali eu sabia que eu poderia somar com quem já estava, para poder fazer o profissional de educação física, principalmente da minha cidade de Nova Iguaçu, em que muitos moradores também não defendem, não enxergam que nós somos profissionais, não um mero professorzinho, levantar, subir a nossa profissão. Então eu queria defender, eu queria isso, somar para poder a educação física evoluir no nosso município, crescer mais e mais. Então, assim... E essa comunicação, essa ponte, né, de demandas, né? Isso. Eu fui convidada em 2019 eu fui empossada. Pré-pandemia. Aí onde teve mais demanda ainda, isso, né? Aí. Em 2020 nós fizemos várias lives, né? Foi muito legal, porque a comissão não parou. Imagina. Isso aí. Nós fizemos encontros online. Então, assim, a nossa comissão, que na época a Paulinha era a presidente, que hoje é conselheira, então, assim, não deixou a gente ficar desestimulados, de repente. A população precisava, né? Baixar a bola, não. E mandava link para todo mundo. Botava no Instagram e manda link para todo mundo poder ver. Sim. Então nós continuamos na ativa. E eu acho
Hoje eu sou presidente, né? Porque a Paulinha foi, hoje eu sou presidente da comissão, mas eu sempre falo para a comissão, não sou presidente se não tiver o braço dele de mão dada comigo. Então, assim, não tem essa de que eu sou presidente, não, todo mundo está comigo. Nós somos família. Hoje a comissão, que nós somos 18 membros, agora está chegando mais pessoas para somar, e eu sempre falo, vamos somar. Quando a gente se reúne, é super tranquilo, é super... Lógico, tem aqueles tititi, tem aqueles fulaninho que fica de conversa, mas quando tem muita gente numa reunião, é complicado. Mas é tudo em prol de melhorar a nossa educação física. Então, assim, temos um grupo do fitness e temos um grupo da área escolar, que a gente quer levantar esse grupo da área escolar, que é um grupo que está naquela, ninguém fala da área escolar, ninguém... Então, eu quero dar essa bola, entendeu? Vamos levantar aí esse grupo escolar, porque... Faz-se necessário, né? Sem escola você não é nada. Exato. Todo mundo tem que passar pela escola. Então, todo mundo tem que passar por aquilo ali. Então, vamos levantar essa bola aí. Então, hoje, eu falo assim, eu amo estar na comissão, eu gosto muito do trabalho, porque é voluntário sim, mas eu faço questão porque eu gosto de movimentação, eu gosto do envolvimento, eu gosto desse métier, desse tumulto ali, de estar ali presente, de me fazer presente. E aí, e o Wellington? Em 2018, vem aí o convite da antiga gestora, da Magalon, e eu sempre fui muito de questionar, de indagar, não simplesmente fazer por fazer. E eu perguntei para ela, o porquê que você está fazendo o convite para mim? Que até então, falou que o Nova Iguaçu é muito grande, como eu falei, vai do K11 até Getúlio do Barril do Ouro. Como que você chegou assim, a mim, especificamente? Eu falei para ela. E aí ela falou, eu posso te ligar? Pode. Ela falou, sempre que eu falo com alguém que a gente vai falar de público, vai falar de coletiva, de alguma forma entra o seu nome, e eu fui pesquisar, eu olhei nas redes e tudo mais, e você tem assim, um perfil bem legal. Então eu me senti muito honrado. Muito honrado. Não foi chamando simplesmente por chamar, você faz uma enquete em algum lugar. Foi por uma referência positiva. Exatamente. Né? Eu falei, não, quero. Que até então não se tinha muito claro em relação ao conselho, e ali foi muito bom porque eu pude entender, e é o que sim, eu passo para os profissionais hoje. Quando eles vão querer falar alguma coisa em relação, eu falo, não, a questão é essa. Eu também era assim, e hoje eu entendo que é assim. Então, assim, foi muito importante para mim esse convite que ela fez. E desde então a gente está aí fazendo aí o melhor pela cidade. Como falou, em 2019, 20, a gente entra num período ali complicado. E a gente se juntou ainda mais porque nós vimos que tínhamos força, e os profissionais de educação física, na grande maioria, eles não sabem a força que tem. Nós temos muita força, a gente mexe com muita gente, a gente consegue carregar muita gente que inspira, muita gente que trabalha com muitas pessoas, e nós já tínhamos um trabalho no Mobiliza. Quando junta na comissão, a gente entende que a gente pode fazer mais, tanto que a gente luta arduamente para os profissionais de educação física eles entrarem no grupo ali prioritário de Nova Iguaçu, que até então não estava, e a gente se junta e fala, não, vai colocar. E reunião com o prefeito, com o prefeito ele nos ouve, o secretário então de saúde nos ouve, e através da comissão a gente consegue, e com os amigos, claro, a gente consegue, e os profissionais eles foram vacinados, e dentre outras coisas que a gente acabou fazendo. Colocar em outro local, né? De outro formato, né? Foi muito legal. De posição, de entendimento e de participação na sociedade, isso né? Aí. Através da própria comissão, a gente colocou dentro da cidade ali de Nova Iguaçu. A gente via em projetos algumas coisas acontecendo, algumas pessoas
lecionando que talvez elas não pudessem estar ali ministrando. E hoje, através da comissão, da luta, a gente assim, conseguiu que dentro da cidade de Nova Iguaçu, todos que estão dentro do projeto, dando aula, assim, ministrando, eles têm que ser formados com SBV em dia, tudo certinho. Então foi algo da comissão. Talvez se não tivessem esses técnicos, talvez as coisas elas continuassem passando. Mas a comissão ela foi muito importante em vários aspectos. Na semana do profissional de educação física a gente consegue pintar a cidade toda. Isso é bem legal. É uma forma de fortalecimento, né? Não só pintar por pintar, né? Mas as pessoas sabem o porquê que a cidade está pintada. Né? E fazer a sociedade entender a importância do profissional de educação física. Isso aí. Entendeu? Então, assim, por que tá... A prefeitura tá verde por quê, gente? Que loucura é essa? A prefeitura de verde. Isso aí. E aí vai buscar, vai entender. Vai entender. Então, assim, valorizar, botar o viaduto da Poste Verde. Gente, o viaduto, que loucura é essa? É o símbolo do município, é importante. Então nós conseguimos, a comissão conseguiu isso e continua nessa luta. A luta é grande, mas hoje você escutar de muitas pessoas da importância... É que o trabalho está dando certo. Hoje eles pedem, né? É muito legal. É muito bom você ouvir isso. Não, vocês são profissionais da saúde. Nossa, isso mesmo. É maravilhoso. Isso tem cada vez mais fortalecido. Bom, a gente está começando a caminhar para o final, mas continuem aqui. A gente está com um momento novo, e aí eu quero que vocês parem um pouquinho, tá? E aí eu quero fazer um jogo com vocês. Eu quero que vocês imaginem que na frente de cada um de vocês tem um espelho. E vocês estão vendo vocês lá atrás. Depois de tudo que vocês contaram aqui nesse podcast, o que vocês têm para falar para vocês mesmos? Ai, Paola, você é maravilhosa, guerreira, lutadora. E aí eu vou chorar. Fique à vontade, porque você merece. Você ter seu valor, você hoje, que eu acabei de te falar, a educação física está no patamar que está. Corre aqui, ó. Eu sempre gosto de colocar hashtag educação física na veia. Essa é a minha hashtag. Eu coloco na comissão, eu coloco na minha, porque eu vivo a educação física. Eu durmo, acordo, sonho. Hoje o meu filho faz futebol, já fez natação. Eu introduzi na vida do meu filho o esporte, ele já fez jiu-jitsu, então assim... Paola, tu é foda. Desculpa. A gente já tá com piso, né? E aí, meu amigo? O que você falaria aí pra você? Eu falaria que aquele menino que saiu da comunidade de Mesquita, que por muitas vezes eu deixei de ir para aula porque estava tendo tiroteio, estava tendo incursão. Aquele menino negro, onde as oportunidades elas eram mais escassas. Aquele menino venceu. Aquele menino deu pontapé na família, para o ensino superior. Hoje, graças a Deus, na minha família, depois, assim, outras pessoas, elas também conseguiram concluir. E o meu irmão conseguiu concluir. Mas eu, na formatura dele, a gente abraçado, chorando, era muito isso. A força de uma mulher que saiu da Bahia ainda menina, a minha mãe com 13 para 14, vem tentar a vida no Rio e encontra assim o meu pai, um homem de extremo caráter, meu herói, e que nunca assim deixou faltar nada. O que se faltou foi para ele, né? E esse menino hoje, ele poder ter uma marca, esse menino ele poder viver disso, esse menino ele poder assim, inspirar pessoas, esse menino ele poder estar à frente de um projeto grandioso dentre uma das maiores prefeituras que a gente tem,
esse menino venceu. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, glória a Deus por tudo isso, por toda a sabedoria, por todo o discernimento, por tudo. Esse menino venceu. E muito obrigado minha esposa, muito obrigado minha mãe, minha avó, que os meus pais eles tinham que trabalhar, e a minha avó que ficava comigo fez muita parte nisso. Meu pai, e muito obrigado, esse menino venceu e faz ir contando, assim, tem muita coisa para vir ainda. Eu acho que esse é o intuito do Centro de Memórias, que a gente possa revisitar a nossa história e trazer para quem está assistindo o quão pode ser difícil, né, o caminho, mas o quão é possível. Sim. Né? O quão é possível. Sim. Então, se restabeleçam. E aí, para que a gente possa finalizar, eu queria pedir a vocês que deixassem uma palavra, né, para quem está assistindo, seja um estudante, seja um profissional, seja um familiar, mas que vocês pudessem deixar uma palavra para quem está assistindo vocês. Eu vou deixar para vocês, estudantes, que vão seguir a nossa profissão, que vocês venham com muita garra, com muita sabedoria e conheça realmente o que é a sua profissão, o que é o conselho, o que você tem direito, o que não. Não saia por aí falando o que não sabe. Então, assim, estude, vença, estude de novo e vença de novo. Como já dizia Barack Obama, nós somos quem nós estávamos esperando. Então, assim, eu sou aquele que eu estava esperando. Muitas pessoas correram antes e a Paola está aqui com isso para que eu pudesse caminhar hoje. E hoje eu estou correndo para que, sim, vocês possam caminhar e que a gente possa, sim, continuar galgando, que a gente possa continuar fazendo com que essa educação física esteja na ponta. E sim, a gente conta com vocês e vamos nessa. Muito obrigado. Olha, gratidão imensa por vocês poderem ter aceitado esse convite, ter dividido esse momento com a gente. E realmente quem pôde assistir até o final, tenham certeza que eu vou usar uma palavra que você usou durante todo esse tempo, vocês foram inspiradores. Gratidão por isso. E com vocês, a gente vê semana que vem. Até lá.